Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é o Felipe Zapalá. Opa, Antônio Garcia aqui. E aí, Antônio, tá mais animado hoje? Não, por quê? Eu não tava desanimado. Falaram que você tava meio cansado na última, hein? Um pouquinho, né? É? Boa. Lembrando que o Patercast é um movimento de resgate da paternidade. Hoje a gente vai falar sobre o filme A Origem, Christopher Nolan. Isso. 2010. Assisti o filme esses dias e fui conversar com algumas pessoas mais novas. Não faziam ideia do filme. Sério? Uhum. Caraca. O pessoal na casa dos 20 anos não fazia ideia. Bom, meu filho assistiu quanto? Umas 3, 4 vezes já? 4 vezes. 4 vezes. É, bom. Você gosta desse cara, né? Eu curto, meu. Interestelar também assisti várias vezes. Interestelar foi o... A gente fez o review ano passado, né? Foi que a gente gravou, né? Pensei aqui em dar uma pequena introdução sobre o filme e explicar um pouco a respeito do filme. Beleza? Eu acho que sim, né? É bom, né? Porque é um filme Você bem entendeu? complexo. Cara, eu lembro que eu assisti a primeira vez, 2012 mais ou menos, eu não entendi nada. Sério? Sério, agora eu entendi. 2012? Não sei se Caraca, eu entendi. mas faz muito tempo. Chega aqui, você vai 2012 desfazer tudo que eu achei que eu tinha Não, entendido. imagina, a gente conversou. Pô, você entendeu direitinho. 12 anos atrás, você tinha quantos anos? 20 e... 21? Acho que é 22. 22. Caraca, Antônio. Com 22 eu não sabia nem meu nome direito. Vamos lá. Então vamos falar sobre A Origem, Inception em inglês. É do Christopher Nolan, que é o diretor. Ele foi o diretor de vários filmes do Batman também. Fez aquele Superman versus Ele não Batman. fez todos, né? Ele fez Não, mas fez vários. os Acho mais que ele recentes, fez, né? não sei se são os mais recentes, mas ele fez uns 3, eu acho. Os melhores, eu acho. Os melhores. Que eu acho que é a melhor graphic novel de todos os tempos, é Cavaleiro das Trevas, beleza. Papo de nerd, tá bom. Bom, deixa eu falar sobre A Origem. Filme do Christopher Nolan. Qual que é a veia central desse filme? É o filme com o Leonardo DiCaprio, em que o que eles inventam para esse filme? Que é possível você entrar no sonho dos outros. Então, o caminho central, ou seja, a narrativa central do filme, é claro que ele entrega outras coisas no volume de profundidade de valores, mas ele se apoia numa narrativa de alguns caras que estão querendo aplicar um golpe num cara multimilionário para colocar uma ideia nele. E a forma de fazer isso é entrando num sonho com ele. E aí, a parada legal é que o sonho tem níveis. Então, você entra num sonho, daí dentro do sonho você sonha de novo, entra num nível mais profundo de sonho, e a cada vez que você vai entrando mais profundo, o tempo passa mais devagar. Antônio, mas eu lembro que a narrativa do filme vai para um lugar de que o comum era usar o sonho para extrair alguma coisa. Sim. O caminho principal era a extração de algo da pessoa, da vítima ali que eles escolhiam. Então, esse que é o lance do Inception, porque Inception quer dizer inserção. Tá. Então, o primeiro lance do cara que é o DiCaprio, o que ele faz? Ele usa o sonho para roubar segredos industriais, de negócios. E aí surge o Saito, que é... Putz, esqueci o nome daquele ator, que ele é incrível, que ele fez o Dragão Espada também. E ele quer que, ao invés de fazer uma extração, que faça uma inserção de uma ideia. Verdade. Porque ele quer que o principal concorrente dele concorde ou tenha a ideia de separar, de fazer um spin-off das empresas deles. Então, assim, surge com um negócio que é um roubo de informações e se transforma num negócio que é uma inserção de uma ideia. Ou seja, manipulação. Fica muito mais elegante, entendeu? De roubar para você plantar, entendeu? Bom, o filme se desenrola e claro, tem coisas super interessantes no meio do filme, mas no nível dos valores, é um negócio que o Christopher Nolan faz muito bem, tem uma história de paternidade sendo contada. Por quê? O cara que vai ser objeto da inserção chama-se Robert Fisher, que é o Cillian Murphy, do Peaky Blinders. Uhum. Ele é filho de um super industrial da área de telecomunicações, se eu não me engano. Esse super industrial, que é o Maurice Fisher, está morrendo. Ele está morrendo e toda a história é que, uma vez que esse cara morra, o filho deve querer... Então, a inserção da ideia é que ele queira separar as empresas do pai, não continue com um grande conglomerado. Então, a história da relação do Maurice Fisher
com o filho, que é o Cillian Murphy, é o pano de fundo da história, porque a ideia que vai ser inserida tem que trabalhar o conceito de paternidade entre esses dois, entendeu? Que já tá traumatizada, né? Nitidamente você vê que tem um trauma entre os dois, né? Existe alguma coisa ruim, Sim. porque é um pai ausente, é um pai que só trabalha, e o filho sofre por causa disso. Uhum. E quando eles vão começar a pensar a respeito da ideia ser inserida, um dos atores, ele vem com uma ideia de plantar um conflito entre o pai e o filho. E aí eles falam, olha, uma ideia negativa, ela não é tão poderosa quanto uma ideia positiva. Então eles começam a pensar a respeito de uma ideia positiva e a conclusão que eles chegam é que uma ideia positiva seria o pai não gostaria que o filho seguisse os passos dele, mas que ele tivesse um caminho próprio. E aí, com base nessa, eu acho muito legal. Porque, Excelente, né? porque toda a narrativa, ainda que você possa montar, se você vai escrever um livro, você pode montar todo um método, uma estrutura, vai ser romance, vai ser prosa, blá, 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 blá. Beleza. Agora, independente disso, você tem que ter um valor, uma profundidade de algo que você está transferindo naquela mídia, entendeu? Por isso que você vê, às vezes, alguns livros que você lê e fala assim, cara, esse livro está sem alma, sabe? Porque você sente que está faltando alguma coisa. Agora, quando você assiste A Origem ou assiste Interestelar, ou mesmo você lê a Bíblia, você percebe que tudo bem, tem uma grande narrativa, tem uma história enorme sendo contada, mas quando você vai mais fundo, você consegue captar valores do autor, entendeu? Ele está transferindo alguma coisa, ele não está só vendendo qualquer coisa. Ele está transferindo alma ali, entendeu? Muito bom. Poético, Até porque né? ele poderia ir por outros caminhos aqui para inserir essa informação. Podia ser um filme bobo de, sei lá, de ação, entendeu? Na Mas verdade. ia ficar muito fraco, né? Se fosse. Mas tem tantos, cara, são só filmes de ação. Aí que já, o pessoal já não ia entender nada mesmo. Até a gente comentou, quando a gente falou sobre Interestelar, e até o Toys comentou hoje, o Interestelar, ele surge de uma pequena história que o Nolan manda para o Hans Zimmer, que é o cara da trilha sonora, uma história bem simples de um conflito paterno. Nada a ver com a narrativa. Só que aí o cara pega toda aquela narrativa e ele apoia aquela narrativa, ou o contrário, ele pega a ideia e apoia naquela narrativa, entendeu? Então a narrativa é só a carroça que está levando. O conteúdo, cara, que vale para podcast, vale para música, vale para filme, vale para qualquer coisa. Você pode ter o melhor microfone, você pode ter o melhor equipe, você pode ter o melhor tudo. Mas se você não está colocando um conteúdo ali que faz sentido, as pessoas falam, entendi, ele está me vendendo aí a parada bem feitinha, entendeu? É muita espuma, né? Exato, espuma. Comparando os dois filmes até assim, você vê muito nítido a estrutura familiar, que parece que é a mesma que ele se apoia para o enredo correr. É verdade. Né? De você ter um problema com a esposa, no caso, no Interestelar, a esposa tinha morrido, aqui também tinha morrido. Tinha 2 filhos, uma filha e um filho. E tinha um pai que cuida das crianças e tem esse afastamento do homem ali, né? Por motivos diferentes, mas você vê a mesma estrutura sendo contada. E o que me fez pensar, né? Ele poderia ter pego uma avó para cuidar das crianças, né? Mas não, né? Ele coloca o avô, né? O avô na figura forte, o pai numa figura também de destaque. Michael Caine é o... Por que ele segue essa linha paterna tão forte? Cara, até dei uma pesquisada. O Christopher Nolan, ele tem hoje 53 anos. Ele é casado desde 97. Cara, ele é novo. Ele é novão. Mas muito profundo, né? Ele é casado desde 97 com a mesma esposa, Emma Thomas. E ele tem 4 filhos, cara. Então ele é um cara pai de família, entendeu? Muito bom. Então eu imagino, eu não sei, não tenho essa profundidade, mas eu imagino que ele gosta de transmitir esses valores de paternidade através dos filmes dele. Não todos, né? Que eu falei que transmitia nos filmes, deu o Toys e falou assim, do Batman, cadê a paternidade? Eu falei, Bruce Wayne perdeu o pai. Tem uma todo parada trauma. Ali. Nossa. Aí que a ele superação. Não viaja, pai, mas tá bom. É que o Batman é muito marcante, né? Parece que não mistura com o assunto família ali. Muito. A trilha sonora, eles usam uma música da Edith Piaf, que chama Je ne regrette rien, que é Eu Não Me Arrependo de Nada.
Mas a música é muito marcante. Então, também é um ponto que, ainda também que você tem um conteúdo muito bom, tem alguns aspectos externos do filme e técnicos que te marcam tanto, né, cara? Uma trilha sonora boa é muito incrível. Outro dia eu assisti um filme que era bom, mas a trilha sonora era péssima, gente. Caraca, assim, o filme... Porque o som, ele entra num caminho diferente, entendeu? Então, eu tava assistindo e alguma coisa tava me incomodando, cara. Tipo, esse filme tá bom, mas tá ruim. O que que era? Era a trilha sonora. Caraca. Pare de assistir, porque estraga o filme, cara. Uau. Mas tá bom. Me conta aí, o que que você achou, assim, no geral do filme? Cara, ele é um filme bem assim, é tipo um quebra-cabeça, né? Que você. E é até engraçado porque a gente não tá muito acostumado a analisar filme, né? Se você for olhar na nossa cultura, a gente assiste os filmes de ação, de romance, de comédia, e são filmes fáceis de você absorver. E quando a gente pega um filme muito denso assim, você vê que muita gente tem dificuldade até na primeira vez, Sim. ou às vezes acaba fugindo do filme. Eu acho legal a gente tá falando de filmes mais icônicos aqui, né? Interestelar é um deles também que é bem difícil assim de você capturar e você começa a ver a beleza quando você persiste um pouco, né? Quando você fala, cara, não vou desistir, eu vou assistir de novo, ou sei lá, vou desenhar, vou pesquisar alguma coisa. Até o próprio Brasil Paralelo tem umas profundidades que eles trazem dos filmes poéticas, assim. Você começa a falar, uau, isso daqui é arte de verdade, né? Coisas que estão por trás, que você vê princípios. Então, para mim, assim, eu confesso que da primeira vez eu não entendi nada. E aí, dessa vez, eu já fui olhando como a gente colocou a meta de assistir. Você já vai olhando com o olhar de... Você vai medindo tudo. Só que eu levei muito para um olhar mais poético mesmo, olhando não tão literal assim da história. Mas eu já comecei a pensar no sonho, porque a mensagem principal é o sonho. Então eu comecei a dar uma imaginada assim do caminho do sonho. Eu não acho que a mensagem principal é o sonho. Eu acho que o veículo principal para passar a mensagem é o sonho. É o sonho. Boa. Tem uma mensagem através do sonho, que você vai falar. Que foi o que você comentou comigo. Sim. O sonho, assim, eu fiquei pensando muito na dificuldade do homem, no pensamento do homem, como que funciona a cabeça do homem, por onde o homem tem caminhos mentais para poder criar alguma coisa, para o homem poder sonhar com alguma coisa, homens que não sonham. Eu comecei a ir para um caminho poético, assim, sabe, de pensar, cara, tem tanta gente que não sonha, que não consegue sonhar. E me marcou muito no começo o ator que é o Kobe, né? Que é o personagem que é do DiCaprio. Ele fala um pouco da dificuldade, porque tem até funções, né? Eu até anotei aqui. Você tem o Kobe, que é o extrator. Sim. Só que ele era o arquiteto. Ele era um excelente arquiteto, né? Que o arquiteto é o que cria a cena toda do filme. Do filme, não, do sonho. O layout, né? Ele pensa em toda a configuração do sonho. Aí você tem o Arthur, que é o esquematizador, que é o cara que faz estudo e garante que tudo se cumpre. Tipo o produtor, né? Tem uma parada assim, né? Tem, o produtor é o cara, faz tudo, né? O que Mas tem um negócio que parece que o Christopher, ele apoiou os personagens em cima de um enredo de funções de filme. Eu vi alguma coisa a respeito e tem todo sentido. Aí tem a Ariadne, que é a arquiteta, que ele encontra ela justamente porque ele não consegue mais fazer aquilo. Eu acho que aqui para mim ficou uma mensagem muito forte, que ele tem muitos problemas, muitos traumas. E aí ele fala, cara, você percebe que ele tá tão preso nos traumas do passado que ele não consegue mais sonhar, ele não consegue mais sair daquele ambiente mental de lembranças que ele tem por conta do relacionamento dele com a esposa. Então isso para mim já de cara ficou uma mensagem, caraca, esse cara não consegue mais sonhar, porque ele tem traumas e fica lembrando muito do passado. Então, de cara, para mim, eu acho que já foi algo que me enviesou, sabe? O olhar pelo filme. Estranho isso, né? Você tornar o seu trabalho a realização de algo que é importante para você e você depois não conseguir mais fazer aquilo naturalmente. Você sabe que às vezes me incomoda, nada a ver com o que a gente está falando, mas me incomoda os atores em si. Porque o ator ele faz objeto do trabalho dele viver a vida de alguém, que é o personagem.
E só que o bom ator, ele finge tanto que ele entra 100% para dentro do personagem. Não tem até aquele caso do cara do Batman que ficou Do louco? Heath Ledger, exatamente. E aí eu penso, caraca, só que beleza, a gente pensa no ator, daí a gente tem esse caso do cara que sonha no filme, mas eu não sei até que ponto a gente, exercendo determinados papéis na vida, a gente perde um pouco de sensibilidade para nossa própria vida, entendeu? Preciso pensar mais a respeito disso. Estou aqui, né, profundo isso. brainstorming, mas esse ponto sabe, às vezes a gente aconselha tanto, cuida tanto e esquece um pouco. Quando eu era mais jovem, a Paula tinha esse lance, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho e tal? Eu falava assim, meu sonho é estar tudo certo, cara, as contas pagas, todo mundo com saúde, esse é meu sonho. E ela falava, não, isso é muito pouco. Eu falei, como pouco? Isso é maravilhoso. Eu entendo, mas você precisa sonhar, você precisa almejar mais. Ela reinseriu poesia para dentro da minha vida, entendeu? Nesse sentido de sonhe. Tudo bem se você não conseguiu, tudo bem se for difícil, mas abra essa janela para que você consiga almejar mais, entendeu? Você acha que o homem tem mais dificuldade de sonhar do que a mulher? Tenho certeza. Por quê? Cara, porque primeiro que eu acho que naturalmente o homem é mais racional, é mais pé no chão. Uhum. Então a gente já tem isso por natureza. Não sei, eu vejo isso no geral. Segundo, porque nas famílias mais tradicionais o homem cuida do dinheiro, o homem cuida dessas coisas mais práticas e banais, entendeu? Banais no sentido de são mais cruas, né? E isso talvez traga um pouco menos de poesia para a vida. Pagar uma conta não tem charme nenhum, né? É gostoso. Eu vejo às vezes as meninas que falam assim, meu sonho é ter um homem que pague as contas e tá tudo certo, né? As antifeministas. E eu concordo. Então, para que você consiga viver a vida real, viver as coisas difíceis, tal, e ao mesmo tempo sonhar, você precisa ser, acho que, intencional nisso, entendeu? Porque às vezes a dificuldade da vida, as vicissitudes da vida te engolfam, entendeu? E aí você não consegue respirar. Não sei, eu vejo que o homem, se ele tem uma visão que é limitada em termos de sonho, ele meio que impede até o crescimento da família, né? Crescimento, eu digo, em outros aspectos, não estou falando de dinheiro, mas é como se, não sei, a gente carregasse uma autoridade que levasse a ter uma inspiração nelas, se inspirarem naquilo que a gente tem feito, tem seguido. Cara, a gente vai gravar um episódio sobre liderança, de paternidade na prática. Os homens que também não são intencionais em consumir, seja romance ou seja um filme que não só filmes de ação, mas coisas um pouco mais elevadas, talvez eles ficam sem material para conseguir sonhar, entendeu? Então, se você está sempre assistindo futebol, assistindo Jornal Nacional, assistindo o Datena, vendo só um monte de coisa acontecendo, caraca, de onde você vai tirar material para ilustrar os seus sonhos, entendeu? Então, às vezes, é importante a gente, como homem, se alimentar ou consumir algumas coisas um pouco mais românticas, entre aspas, entendeu? Parece, né? Uhum. Hoje em dia, nesse negócio de machonaria, sei lá, é romântico. Mas o homem precisa ser romântico também para ele conseguir sonhar e para ele levar a família para esse lugar, entendeu? Com a liderança que ele tem. Faz sentido isso? Faz sentido. Eu lembro de um casal que tinha próximo da gente que a esposa estava com muita dificuldade de adquirir conhecimento. Uhum. Ela tinha até dor de cabeça, assim, de não conseguir ler livro, de não conseguir desempenhar as tarefas do dia, porque esquecia de muita coisa simples que tinha que fazer. Mesmo? E aí, ao ponto de que, né, na nossa análise, tentando até ajudar, eu vejo que, cara, o homem acaba sendo o termômetro da casa nesse sentido. Sim. Que quando a esposa vê o homem buscando conhecimento, expandindo, desbravando coisas novas, ele acaba dando uma abertura para que a esposa e os filhos venham caminhando nessa direção. Então, é até triste de ver, assim, você fala, caraca, olha a dificuldade que a pessoa está, e é uma coisa que a gente que está buscando, está sempre evoluindo, está sempre crescendo, porque você vai crescendo e vai entrando num desconforto também, porque não é fácil. Sim. Você assistir um filme desse, por exemplo, a primeira vez você pode olhar e falar, cara, se são loucos, não vou assistir esse filme.
Eu lembro do meu sentimento da primeira vez. Eu não entendi nada e me senti super frustrado, né? Agora, dessa vez, entendendo, eu falei, caraca, que legal, né? 12 anos depois, entendendo o filme. Mas você sabe uma coisa que me irrita, cara? Já falei isso mais de uma vez. Os caras que falam assim, não, isso é muito difícil. E desiste. Isso é muito. Você é inteligente, eu não sou inteligente. Eu não vou. Não, isso é um absurdo, cara. Sim. Porque tá à disposição de todo mundo, entendeu? E hoje em dia, meu, se você for comer no McDonald's, é mais barato você comprar um livro do que comer no McDonald's. De tão barato que é livro. E de tão caro que tá todo o resto. Tudo sobe, livro não. Ainda tem promoções. Eu comprei aquela coleção sobre os imperadores de Roma, cara. Tipo, foi R$ 10 cada livro. Os Caraca. negócios, meu. Antônio, uma pergunta. Você acha que QI, capacidade, a expansão do QI, ela é você consegue alcançar ou ela é uma coisa que você nasce com? Eu acho que a inteligência, que é a capacidade de abstração, capacidade de processamento de dados, você nasce. Mas eu acho que todo o ser humano nasce com a capacidade suficiente para processar muito, entendeu? Não é que um cara é uma bicicleta e o outro cara é um Porsche. Não. Acho que todo mundo, tipo, o burro é um Jetta, entendeu? Mas o burro se acha uma bicicleta, se acha um rolemã. E eu discordo disso. A inteligência está lá, entendeu? Mas você precisa desenvolver. Então, é muito normal. O cara começa a ler livro, ele tem sono. Pega o celular, acorda. Então tá bom, brother. Então você começa a ler. A hora que bater o sono, pega o celular. Engana teu cérebro. Olha duas coisas no Instagram, acordou, bota de lado, volta a ler. A hora que bater o sono, faz de novo. Até o seu cérebro entender que ele precisa ler, que ele não vai fugir daquilo. Porque é mais difícil, entendeu? Ler é sempre mais difícil. Porque você só tem acesso às letras, cara. Teu cérebro ele precisa trabalhar para imaginar tudo. Quando você assiste um filme, quando você vê algum post na internet, seu cérebro não precisa fazer nada. Ele só consome. Agora, quando você está lendo, ele precisa trabalhar para criar alguma coisa para suportar aquilo que ele está lendo, entendeu? Então é mais difícil. Tudo bem, é mais difícil. Mas vamos crescer, né? Não. Mas vamos voltar aqui para o filme. Muito bom. Quando eu estava falando a respeito de liderança, eu lembrei que o pai do DiCaprio no filme, ele também é arquiteto. E ele é o professor de arquitetura. Na faculdade. Na faculdade. Então, quando o DiCaprio precisa de alguém para fazer o papel de arquiteto, porque ele já não consegue mais, ele vai para o pai. E o pai é uma referência na arquitetura, porque ele é um professor. E aí o pai coloca para trabalhar com ele a menina mais brilhante que tem. Porque ele mesmo, o DiCaprio, era muito brilhante. Então, assim, ainda que seja um pouquinho, né? Você vê um pouquinho de transferência, de chamado aí do pai para o filho, né? E ele recebe bem o filho, né? É Sim. uma cena interessante. Mas ele chama a atenção do filho algumas vezes também, né? Porque o filho era um extrator, né? O filho, em teoria, ele fazia coisa errada, né? Ele era meio que um bandido no que ele estava fazendo. Nesse lance da extração, é errado, era ilegal, né? É como se ele fosse um ladrão. Aquilo... Eu tinha até anotado aqui, né? Coisas que me ajudaram a entender um pouquinho da sequência, né? Girando em torno do sonho. Você tinha somente uma pessoa que sonhava durante os processos. O sonho era de uma pessoa. E o resto entrava para dentro do sonho dele. Tá. É isso que também as pessoas não entendem. Tem uma pessoa sonhando e todos os outros entram para dentro daquele sonho. Inclusive o arquiteto. E as coisas vão... não estão 100% no controle por conta do subconsciente. Exato. Então a pessoa que está sonhando não sabe que tem intrusos no sonho dela. Porque isso é um outro dado interessante. Sempre que você sonha, vamos dizer, se você sonha comigo, tá? Não sou eu que estou no seu sonho. É o seu subconsciente usando a minha imagem para atuar dentro do seu sonho. Então, às vezes, sei lá, alguém falava, Antônio, sonhei com você. E você estava fazendo isso, aquilo outro. E aí eu falava, nossa, né, que droga. Aí eu entendi e falei assim, tá bom, o que eu represento para você? Você representa isso, aquilo outro. Então, é uma projeção sua que usou a minha imagem para atuar e passar uma mensagem, ou então para processar uma informação que você precisava processar através de um sonho, entendeu? Então, o legal é que, na origem,
Quando a pessoa está sonhando, ele tem uma série de projeções dentro do sonho. Quando o subconsciente do cara que está sonhando percebe que tem intrusos, aí aquelas projeções começam a ir atrás dos intrusos. Fala assim, você não devia estar aqui. E começam a combater os intrusos. Que eu não sei de onde que o Nolan tirou isso, né? Eu acho que não tem base nenhuma, mas é legal. Uma brisa boa, Funciona. Né? Aqui também tem uma separação de tempo, né? O tempo, 5 minutos na vida real são igual a 60 minutos no sonho. E é verdade isso, né? Você já passou por isso? Total. Quando você dá aquela dormidinha de 5 minutos, você tem um sonho Acontece enorme. um monte de coisa. Eu já tive várias vezes. Muito. Eu achei engraçado também, não sei qual a relação, mas ele fala como que a pessoa sai do sonho. Através da sensação de queda. Tendo um susto, né? Tendo um susto, né? Até eles falam do chute, né? Precisa Kick, um kick. Ou morrendo, né? Ou morrendo. Morrendo dentro de um sonho, né? Porque se você morre dentro de... Aqui é a brisa. Se você... Ele tem a abertura de um sonho para outro sonho, para outro sonho. Como se você estivesse sonhando que você estivesse sonhando Já que você estava aconteceu com sonhando. você isso? Já. Também já aconteceu. De eu acordar e perceber que eu tô no sonho. Nossa, muito. Legal. Já tive umas brisas assim, música. Cara, eu acho que com sonho é uma coisa que eu tenho muita facilidade, sabe? Sonha bastante? Muito. Você lembra sempre? Sim. Quer dizer, lembra? E sempre tem mensagens boas, assim, tipo... É mesmo? Boas que eu digo que eu consigo entender. Às vezes não tão boas, mas... Mas você tem sonho profético também? Muito. Cara, eu acho que é uma das formas que Deus tem mais falado comigo através de sonhos. Mas como é que você discerne se o sonho é profético ou se ele é natural? Cara, eu simplesmente sei que é, sabe? Tipo, É? como se, sei Eu lá, você sei sente no que eu sei. espírito que Da existe. hora. Tá bom. Você tem também? Tenho, mas menos. Eu tenho muito sonho muito louco, assim, sei lá. Como eu sou muito louco, eu acho que eu tenho sonho muito louco As também. brisas, né? Você minhas tomando brisas. café com a Mona Lisa, dando... Mas a Paula fala que o sonho é um como se fosse uma descarga entre tipo latrina mesmo, entendeu? A sua cabeça precisa jogar fora aquele monte de coisa que você pensou durante o dia e usa aquele ambiente de sonho. Então, não sei se eu viajo muito ao longo do meu dia, que daí o sonho tem uns sonhos loucos assim, sabe? Caraca. E não é sempre. Às vezes eu acordo, lembro, mas depois eu esqueço. Os muito fortes eu lembro para sempre, nunca mais esqueço. É mesmo? São poucos. Mas você sonha todo dia? Sonho. Que tem gente que não sonha, né, cara? Não, sonho todo dia. Eu sei que eu sonhei. Às vezes no sonho eu tô pensando, não quero esquecer isso. A hora que eu acordo, tento fazer aquele recap e já era. Perdi. Me dá raiva, cara. Porque você fica buscando. Assim, eu sei que era alguma coisa, mas não tá mais lá. Muito louco isso. Muito bom. Voltando aqui para a parte da inserção, ele fala que o central era tirar a ideia. E aí aqui a missão que eles estão é inserir a ideia. O corriqueiro do Cobb, do DiCaprio, é fazer extração de ideias, que é onde até ele conhece o Saito, que é o cara que o contrata no final. Uhum. E aí, naquele projeto específico, ele fala, seria possível fazer uma inserção? E aí um dos caras fala, não é possível, tal. Aí o DiCaprio fala, na verdade é possível. Porque ele já sabe, né? Porque ele já fez. Porque ele já fez. E aí desenrola o filme através disso, né? É o pano de fundo. O pano de fundo é essa novidade, que também tem uma coisa bacana de filme, que outro dia eu estava pensando, caraca, por que os filmes, né? Nos filmes eles sempre contam histórias incríveis, tal. Daí eu pensei, é lógico, né? Foi uma história besta, não faz um filme a respeito de uma história besta, né? Então o filme é interessante porque ele pega uma coisa que já é incrível, que é fazer extração de informações através de sonho, e ele coloca um elemento inusitado dentro dessa realidade, que é fazer uma inserção. Então, quando você está assistindo o filme, você não sabe se nada vai dar certo. Você fica grudado no filme porque eles vão colocando camadas de complexidade dentro da narrativa. Então eles entram, aparece um trem no meio do negócio. Às vezes precisa dar uma respirada, né? Porque... Você fala, o que está acontecendo aqui? Peraí. Tanta coisa dando errado. É aquele furgão que vai caindo devagarzinho, né, cara? Esse furgão nunca chega. Viu? Nunca chega! Porque o tempo está passando devagar, naquele sonho. Não dá, é muita Não, brisa. o furgão está na realidade, né? O furgão tá na realidade. Não, o furgão não tá... não, eles estão no avião na realidade. O furgão já é um primeiro nível. O furgão é o primeiro nível, o segundo... Nossa. O segundo nível é o hotel
O terceiro Hotel- nível é a neve. É. E Quarto o limbo. nível É o limbo. é que a gente discute se é um quarto nível ou se é o próprio limbo, né? Eu Há acho que é o limbo. controvérsias a respeito. Eu queria falar sobre os personagens e tratar os personagens individualmente sob o ponto de vista de paternidade. Boa. Pode ser? Pode. Primeiro que eu coloquei aqui é o Don Cobb, que é o DiCaprio, como pai. Então tá bom. Dentro da narrativa do filme, o DiCaprio, tudo que ele faz é para que ele consiga voltar para casa para ficar com os filhos. E por que ele não pode entrar nos Estados Unidos? Porque ele é acusado do assassinato da esposa. Então a esposa fez uma... A gente pode até explicar aqui. Mas mais para frente eu explico porque a gente vai falar sobre ele como marido também. De uma forma resumida, a esposa cometeu suicídio e dentro desse suicídio que ela comete, ela deixa uma carta incriminando o marido, que é o DiCaprio. Então o DiCaprio ele precisa ir embora dos Estados Unidos porque ele está sendo perseguido lá. E ele vai embora e deixa os filhos. Então ele tem 2 filhos pequenininhos. Então tudo que ele faz é com a expectativa de voltar para encontrar os filhos. Então existe aqui um negócio que eu acho um pouco estranho, que é um negócio meio maquiavélico, que é os fins justificando os meios, sabe? E eu não concordo muito com isso. Então ele quer voltar para ficar com os filhos e por isso ele faz coisas que são ilegais. E ele leva pessoas para dentro desse projeto sem dar todas as informações, porque no final das contas ele quer ficar com os filhos. Mas eu não sei você, mas eu discordo disso. Porque no final o que você está passando para o seu filho É o valor. o valor não importa. Você pode fazer as coisas mais erradas desde que você queira uma coisa boa. Só que eu já acho que o processo importa, entendeu? Não é só o final. O que você acha disso? Não, faz sentido. Eu acho que assistindo eu não consegui pegar essa narrativa dele fazendo algo errado para ter algo bom, porque sei lá, já é tanta brisa em si. Eu entendo que fazer a manipulação toda é algo errado, mas até como é feita a manipulação não parece ser tão errado, né? É porque é o seguinte, o que ele não conta para todo mundo é que ele tem um trauma, que é o lance da esposa, e a Que esposa assombra ele em todos os sonhos. assombra, que é uma projeção dele, porque a esposa morreu. Então a esposa não está mais lá. Mas a culpa dele faz com que a projeção da esposa apareça nos sonhos e estrague tudo. Só que ele não fala isso para ninguém, só a menininha sabe. Ela descobre, né? Ou seja, ele leva todo mundo para um projeto que tem um nível de risco super alto, só que ele não conta. Então ele coloca a vida de todo mundo em risco em função da intenção que ele tem de encontrar os filhos. Mas aonde aqui que seria o resultado dele encontrar os filhos? É porque o cara, que é o Saito, que é quem contratou ele, fala que, dando tudo certo, ele vai dar um jeito no problema dele nos Estados Unidos. Entendeu? Tá, é o ponto, o investidor, né? Que é o Isso, cara o que investidor bancou fala, tudo ali. eu tenho tanto relacionamento, eu tenho tanto poder que eu vou conseguir... Tudo bem, faz né? sentido. É filme. Sim. Mas eu não acho que está certo você arrastar pessoas para situações que pode custar a vida delas porque você quer ficar com seus filhos. Assim, brother, tudo bem, é muito bonito você querer ficar com seus filhos, mas você não tem o direito de arrastar as outras pessoas nesse projeto, entendeu? Sim. Eu já tava indo por o caminho, já imaginando até do Interestelar, que eu lembro que eu fiquei bem bravo dele ter ficado longe dos filhos, e aqui eu já tava na mesma pegada de, tipo, cara, não acredito que ele tá longe. É, E parece que ele não volta, né? Fica aquela coisa de você vê as crianças ali, sempre aquela imagem das crianças ali, não mostra o rosto. E você fala, caraca, velho, o que esse cara tá fazendo? Tanto que tem até a chamada de atenção do pai, né? Sei que a gente vai entrar na parte Sim. do pai também. Não, mas é o tema do Nolan, né? Que é essa separação de pais e filhos. Ele teve esse... Não sei, cara. Não sei. Interessante ler a biografia desse cara. Né? Para entender como é que foi, porque eu acho que com os filhos ele não fez isso, mas talvez ele tenha sofrido isso com o pai. E aí isso reverbera, entendeu? Caraca. Porque sabe Faz que tem muito duas sentido. coisas, né? Quando eu já vi casos de pessoas que tiveram pais muito bons e querem reproduzir isso. Mas eu também vi casos de pessoas que tiveram pais péssimos e querem corrigir isso. Então, pode ser as duas coisas. Pode ser que o Nolan, cara, teve pais maravilhosos e falou assim, eu quero
propagar essa ideia, ou pode ser que ele tenha tido uma experiência ruim e falou assim, eu quero agora corrigir isso na minha vida e na vida dos outros, entendeu? Muito louco. Doideira, né? Eu Bom, acho então que tem fica pra gente pesquisar aí tem essa a parte vida do cara. do DiCaprio como pai. Agora, tem também uma parte que a gente já deu uma pincelada, que é o DiCaprio como filho. Uhum. Que eu acho que é uma referência bacana, porque ao mesmo tempo que o pai dele o repreende no que ele faz, o DiCaprio, ele vai buscar o pai numa situação de dificuldade. Então ele entende que tem uma situação difícil, ele entende que o pai não é feliz com o que ele faz, mas ele entende um amor incondicional que passa por cima de todas as coisas e o recebe. Manja, o filho pródigo? Uhum. Eu sei que eu aprontei. Eu sei que eu fiz coisa errada. Eu sei que você está bravo comigo, mas eu preciso da sua ajuda. É a busca por uma graça paterna, entendeu? E o pai tá lá ajudando com os filhos. Né? E não só está cuidando dos filhos dele, mas o pai, de fato, o ajuda. Que é uma coisa que às vezes a gente, como pai, precisa entender que você tem que ter um estoque de amor e de disposição que vai para além do que é justo, entendeu? Você não fecha a porta na cara do seu filho. Ou se você fecha a porta, é circunstancial. Porque em algum momento você vai receber ele de volta. Em algum momento você vai ter que recebê-lo para cuidar, que é exatamente o caso do filho pródigo. Tudo bem, ele aprontou, ele fez um monte de coisa errada, mas quando o filho pródigo volta, a primeira coisa que o pai fala, troca as vestes dele, põe um anel, sabe? Eu preciso resgatar a identidade, vamos comemorar que meu filho voltou. Tá, mas ele aprontou um monte. Tá bom. E daí, né? E daí, entendeu? O que você achou? Não faz sentido isso? Não, primeiro que eu não capturei que ele era o pai, eu achei que era o sogro. Não sei por quê. Fiquei na cabeça de que era o Por que sogro. você ficou com esse... Não sei. Não sei se foi alguma coisa que eu entendi errado, obviamente. Mas eu achei assim, eu fiquei comparando muito com o Interestelar, sabe? De fazer esse... e de lembrar, né, dessa distância dos filhos. A chamada de atenção do pai pra mim foi bem marcante também, porque ele falou, cara, volta pra realidade. O que você tá vivendo aí não é uma realidade, você precisa volta pra cá, sabe? Chamando a atenção. Eu tava até comentando, né? Tava assistindo um seriado que chama Filhos da Anarquia. É tipo assim, é um negócio de gangue, eles são... Mas se passa em que época esse negócio? Recente. Recente, agora, sei lá, atual. 2000 e... Eles começaram a filmar, acho que em 2008, e foram até agora, foram quase 10 Mas não é um temporadas. filme de época, assim, não. Não, é atual. são motoqueiros atuais que usam jaqueta de couro, Harley Davidson. E aí, tudo gira em torno de um rapaz que herdou essa gangue do pai. E aí, só que ele não é ainda o rei da gangue, ele não é o chefe, o líder. E ele vai conquistando isso, mas mostra o dia a dia de caras violentos que têm um estilo de vida de uma proximidade, um amor um pelos outros, uma fraternidade e ao mesmo tempo um amor pelas famílias ali. Então eles se protegem muito e o principal foco deles é a gangue, né? É o clube, eles chamam de clube. Eles chamam de clube porque quando a polícia para, vocês são de uma gangue. Não, a gente é de um clube de moto aqui. Tá. Então eu lembro que tem um personagem que a esposa morre. E essa esposa, ela é assassinada pelo líder, por outro cara da gangue. Tá. Porque eles achavam que os dois estavam traindo a gangue. Esse cara vai lá, com uma meia-verdade, mata essa mulher. E ali, num surto de explosão, o cara fica dividido entre cumprir a verdade que é preservar a gangue, e ao mesmo tempo ele fica dividido entre a verdade e, tipo, cara, você acabou de matar minha esposa, cara. Tô aqui, tipo, o cara tá acostumado, a linguagem dele é a violência. E, cara, ele não mata e ele decide, tipo assim, não, o clube é maior do que isso daqui. Caraca, é uma doideira isso. É muito louco. Só que, assim, pra mim o que pegou, que eu fiz o paralelo, foi os filhos. Porque ele tinha 2 filhos e, de alguma forma, ele sai tão machucado daquilo, tão machucado, que ele não liga pros filhos. Tipo assim, a dor dele é mais importante do que os filhos. Então ele afasta os filhos pra longe, dá pra mãe cuidar,
E fica aquela coisa de um homem, cara, tão violento, vendo os filhos passando, né, a dificuldade e precisando do amor do pai, o amor da mãe que não tem, e meio que empurrando. E nisso eu fiquei pensando, né, nessa questão, né? Por que que o homem tem tanto medo de encarar os filhos? Tem tanto medo de ter uma proximidade. Aqui, eu sei que aqui no filme ele tem uma percepção. Que idade tem os filhos? Os filhos têm de 10 a 15 anos. Ah, É que, olhando para o filme Interestelar, eu lembro que ele se afasta também, né? Ele se afasta para cumprir um bem maior, mas... Os dois sofrem no Interestelar. Aí né? eu lembro que a gente faz o comparativo, né? Sobre o que é mais importante. Você viver a aventura, ou você cumprir um chamado, um propósito, ou a família. Ao mesmo tempo, aqui também, né? Porque por mais que... É nítido, ele não estava fazendo aquilo por prazer, ele estava fazendo realmente para voltar para os filhos. Uhum. Aí eu fiquei com aquela coisa de, cara, será que não tinha algo mais simples aqui para ele, tipo, tá perto dos filhos, perder tanto tempo, né? Não sei se Pô, fez mas sentido. fez, mas daí... Não, mas tá certo, assim, tem duas camadas. A primeira camada é o cara colocar a tribo acima da família ou da esposa. Que eu até compreendo em certa medida, desde que exista algo muito ruim sendo feito pela esposa. Eu não acho que você deve encobrir todo e qualquer mal feito de uma pessoa porque ela é um ente querido. Eu não concordo com isso. Até porque, às vezes, dependendo da punição, dependendo da consequência, é o que a pessoa precisa para se corrigir, entendeu? Não a morte. Até porque eu não concordo em matar ninguém. Agora, você colocar o bem comum à frente da sua família de forma injusta como essa, eu não consigo concordar, cara. É difícil. Mas eu não acho que é uma coisa tão simples, sabia? Não é um certo dilema. Então, e é legal porque o dilema está sendo tratado, né? É porque a gente não está analisando o contexto, né? Que o contexto é o cara, tanto que essa aplicação desse cara, o pai dele era um cara já antigo dentro da gangue, então ele nasceu com aquilo. Talvez o pai fez a mesma coisa, deixou ele de lado, não tinha muita proximidade. Então é uma réplica daquilo que... O amor que a gente tem, nós homens, o amor que a gente tem pela família, ele às vezes é comparado pelo amor que você tem por um amigo. E a Bíblia fala que não existe amor maior do que morrer por um amigo. Caraca. Então, assim, essa conexão entre os homens, quando não é erotizada, porque hoje tudo é muito erotizado, né? Então, você vê dois caras se abraçando, pronto. De alguma forma, eles são namorados. Não necessariamente. Então, o amor ou a conexão masculina, ela é muito forte quando você encontra um cara. Agora, quando você coloca isso, encontra um amigo, né? Quando você coloca isso num ambiente de guerra e tribo, cara, multiplica esse negócio. Então, aquilo que a gente conversou a respeito uma vez, daquela síndrome do pós-guerra, quando os caras voltam, eles sentem mais falta dos amigos do que o trauma da luta em si, entendeu? Então, não dá para você também falar que absurdo completo. Não. É legal quando essas obras de arte, uma série, um filme, coloca o dilema e fala, bom, tá colocado o dilema, entendeu? O que você faria? A constituição do cara era aquele clube. Aí a mulher, ele entende que o cara matou a mulher dele porque tinha uma razão. Aí, de repente, o cara se arrepende. Não sei, ele se arrepende, o chefe? Ou não? Não. Dane-se. Tipo, na hora se arrepende, mas, cara, já foi, sabe? Eles estão tão acostumados Punk, né, meu? a lei de sangue que, tipo, errei, beleza. Imagina. E aí você abre mão de toda a sua comunidade. Não é essa é a primeira camada. A segunda camada é por que ele abandona os filhos, entendeu? E aí que eu acho que começa a entrar o lance de você não ter amadurecido. Não, e pra você ver, o meu viés aqui foi olhando como um abandono. E aí cada um tem o seu viés pessoal. Olha que coisa, né? Porque Total. se você for olhar, ele tava tentando se aproximar realmente, mas... Ele estava tentando. Mas não justifica. Difícil, né? Complicado. Bom, vamos falar aqui sobre o Cillian Murphy.
o Peaky Blinders. Ah, é a vítima lá, né? O Cillian Murphy é o cara que é a peça central, que ele está sendo vítima da inserção. Bom, ele tem o papel dele como filho. E ali tem uma coisa muito interessante que é ele, em teoria, ele tem tudo o que uma pessoa quer, né? Porque ele é ultra rico. Ele tem todo o dinheiro do universo ali. O pai dele é super rico. Mas, desde o começo, mostra que o que ele gostaria era de ter o amor do pai dele. Então, o próprio porta-retrato que está do lado do leito de morte do pai tem um porta-retrato dele com o pai. E que aí falam, mas pelo menos ele tem um porta-retrato. Daí o Cillian Murphy fala, não, mas fui eu que coloquei, entendeu? Que no final cai no chão e quebra. Então, eu acho que é uma peça central desse filme, o quanto um homem, e eu acho que uma mulher também, precisam da atenção e do amor de um pai mais do que precisam da provisão e proteção de um pai. Então, assim, Caraca. aquele pai deveria entregar para aquele rapaz todos os confortos de uma vida, mas não entregava o que era o principal, que era amor e atenção. E aí, não sei se você lembra, mas no final de tudo, ele entra, né, no último sonho, ele consegue entrar no quarto do leito de morte do pai e tal. E você lembra o que tem dentro do cofre? Do lado da cama do pai, em teoria, teria alguma coisa que seria super importante, que poderia ser um diário, poderia ser ações, poderia ser dinheiro, mas o que ele tira de lá de dentro, ele tira um catavento. Então, o que ele está tirando de lá eu queria que meu pai tivesse brincado comigo, entendeu? Eu não quero a empresa do meu pai, eu não quero nada mais. Eu queria que meu pai tivesse brincado comigo. Eu tive a impressão que era dele aquilo, e que o pai estava guardando aquilo. É isso? Isso. Então, o que, assim, é um sonho, né? E é legal porque o sonho é do Cillian Murphy. Então, as projeções ali são dele. Então, os caras que estão fazendo, eles não sabem o que vai sair dali. O que vai sair de dentro da mesa de cabeceira? E aí, pela projeção do rapaz, o que ele tira é um catavento. Muito bom. Não é um diploma, não é dinheiro, não é nada, cara. Cara, tem uma criança ali, entendeu? A criança aprisionada, eu queria era a atenção do meu pai. Eu não queria o dinheiro dele. E aí, no final, ele resolve dividir as empresas. Porque ele entende que a mensagem central do pai para ele é: eu não quero que você seja eu quero que você seja você. Tipo, um desapego do pai, entendeu? Beleza. Mas a mensagem, essa foi a mensagem foi inserida. Foi. Mas teve uma manipulação. Sucesso. Exato, mas com sucesso. Mas por que colou? Porque de fato... Porque era o que ele queria, né? Exatamente. Ele precisava daquilo, então traz a estratégia do lado manipulador também, que colocou de um jeito que, cara, talvez corrigiu o sentimento dos dois, né? Exatamente. O pai morreu no final. Aí será que o pai queria o quê? Eu acho que o pai não queria, acho que o pai era um idiota mesmo. É. Mas até assim, eu queria até deixar uma mensagem para quem é pai, eu tenho pensado muito sobre isso, que é: passe tempo com seus filhos. E não tempo de qualidade, passe tempo de quantidade. Esse tempo de quantidade que você passa com seus filhos, ele vai estar inserido ali a qualidade necessária que ele precisa. Então, abra mão de coisas que você faz, abra mão de tempos que você ia gastar com coisas para você, invista na vida dos seus filhos. Porque às vezes é uma janela de oportunidade que você tem de 15 anos, 10 anos. Porque vai chegar um momento que seu filho sai de casa, vai chegar um momento que seu filho vai casar ou vai fazer faculdade fora. E antes disso, ele também não compreende. Então, você tem uma janela, sei lá, dos 5 aos 20, que é o tempo que você tem para passar com ele, para mostrar para ele que você se importa. Invista esse tempo. Não deixe essa oportunidade passar. Porque eu já vi muitas pessoas, muitos homens se arrependendo e depois correndo atrás. Mas não adianta, porque é uma janela de oportunidade. Faz sentido? Total. Total. Eu pensei nisso hoje, cara. Como sabe? Bom. Muito bom. Tem uma última... Tem um último layer. Ou layer não, tem um último aspecto
que eu queria tratar e eu queria ver a sua opinião, que é o DiCaprio como marido. Porque a gente tratou dele como pai, a gente tratou dele como filho, a gente tratou do Cillian Murphy como filho, tal, mas esse personagem, ele também tem um prisma para ser analisado, que é ele como marido. O que você achou? Eu queria a sua opinião. Você vê que ele era uma pessoa apaixonada pela esposa, amava muito ela. E eles, nessa descoberta de sonho, de viver aquilo, eles criaram o mundo deles ali, né? Eles começaram a viver e cultivaram aquele momento juntos. E nessa troca de sentimentos é como se os dois estivessem desarmados, mas muito mais a mulher, muito mais frágil, muito mais desarmada. E você vê o poder dele, né, sobre ela. O poder que ele teve ao tamanho de desconstrução realmente da mulher ali, que deixou ela tão vulnerável, que causou a morte dela. Sim. Cara, olha o que eu estou pensando aqui enquanto estava falando, que e eu tenho pensado e meditado muito a respeito na Bíblia, né, da ida do povo para o Egito e como o Egito é um lugar de onde você tem que sair no tempo certo, porque ele pode ser bom, mas depois de um certo tempo ele se torna ruim. Então Jesus passou um tempo no Egito, depois foi embora no tempo certo, porque o pai dele, que era José, quando começou a perseguição, vou dar uma divergida aqui, quando começa a perseguição de Herodes para matar os bebês e quando Jesus tem 2 anos, José tem um sonho e no sonho um anjo fala para ele, vai para o Egito. E aí ele pega o filho e vai para o Egito. Ele passa um tempo lá até que Herodes morre. E ele está no Egito, ele tem um novo sonho. É isso, né, irmã? Ele tem um novo sonho e o anjo no sonho fala, pode voltar para casa. Ou seja, o Egito, neste caso específico, ele foi muito bom. Foi um lugar de refúgio, você vai e volta. Agora, quando você vê a história do povo de Israel, que eles vão com José, que é até a parte da leitura bíblica que a gente está como igreja, eles têm o entendimento de ir para o Egito, eles ficam no Egito, só que José, quando ele está no final da vida dele, ele fala assim, que o Senhor fale com vocês no momento que vocês têm que sair daqui. Os irmãos, né? Para os irmãos, que não sei se eram os irmãos ou os filhos dos irmãos, porque ele já está velhinho, né? Então, assim, existe um momento que você, como líder, tem que entender a hora de entrar e a hora de sair, entendeu? E no filme, me parece que o DiCaprio, ele, no afã de fazer a vontade da esposa e de gerar aquele ambiente tão bom para eles, ele soube o momento de entrar, mas não soube o momento de sair. E aí passou do ponto de tal forma que ela já não conseguia mais lidar com a realidade. Então, assim, a gente, como homem, a gente tem que entender que a gente tem um papel, e talvez até por ser mais racional, por ser mais pé no chão, blá, 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 de discernir o que está acontecendo e qual o caminho pelo qual você está levando a sua família. Porque, às vezes, pode ser um sonho, pode ser alguma coisa sua que você foi longe demais. Ou pode ser uma vontade da sua esposa, que você quer fazer genuinamente, quer agradar, mas foi longe demais. E você tem que dar um break naquele negócio e voltar. E falar assim, chega, vamos voltar, entendeu? Que no filme ele não conseguiu fazer e estragou tudo. Porque ele, inclusive, usa de manipulação, que também é um outro erro. Cara, não dá para você corrigir um mal feito com outro mal feito, entendeu? Tá errado o caminho? Tá errado. Cara, vamos corrigir isso aqui, mas chega de mentira. Vamos corrigir de uma forma saudável, né? A gente tem um papel sério a cumprir, entendeu? De liderança mesmo, de entender, discernir os tempos das coisas, discernir o momento de fazer ou de parar de fazer, porque, cara, o meu sonho é que no final a minha esposa e os meus filhos possam olhar para cima, para Deus e falar assim, obrigado, porque o Senhor colocou ele no meu caminho, entendeu? E não que eles olhem cabisbaixo, pensam que droga, podia ter tido um pai melhor, um marido melhor, entendeu? Muito bom. Chegamos ao final aí de mais um Patercast. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, manda para uns amigos. Queria agradecer ao Antônio. Obrigado, Antônio. A gente falou aí sobre a origem hoje. É isso. Até mais. Tchau, gente. Um abraço. Abraço.